Você tem medo que o seu desejo vire comportamento? Muitas vezes isso acontece com nós, porque o que desejamos na nossa mente não é o que nos agrada. E por não termos com quem conversar, termos medo do que vão pensar de nós, nós acabamos deixando que esses desejos se tornem comportamentos. Hoje vamos falar sobre isso. Olá, eu sou a Leila do Devocional Meu Plano com Deus 2021. Hoje é dia 23 de março e para quem está fazendo a leitura anual da Bíblia junto conosco, estamos lendo Josué 13 e 15 e Lucas 1, do 57 ao 80. Obediência que liberta. Leitura de Gênesis 3, 1, 15. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. James Hunter, sociólogo, afirmou que muitas pessoas continuam a pensar em sua vida em termos morais. Querem ter boa vida, mas não têm certeza do que seja este bom. Para mim, isso sugere que quanto mais independentes nos tornamos, mais nos desviamos dos princípios, vínculos e comunidades que nos nutrem em direção à vida real. Ganhar a tão chamada liberação pessoal pode, na verdade, levar-nos a perder aquilo que mais prezamos. Quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, Ele lhes deu o jardim inteiro para cuidar e cultivar. O mundo era deles. A única restrição era que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do mal e do bem. Deus não era egoísta ou mesquinho, ao contrário, Ele sabia que havia conhecimento que eles não poderiam suportar. Mas, tragicamente, a serpente enganou Eva, e ela e depois Adão comeram do fruto dessa árvore. Esse mesmo conhecimento que cobiçaram os atingiu como um maremoto, mas não lhes foi libertador. Foi como um grande peso largado sobre a alma de cada um. Eles não estavam livres, estavam com medo. Deus chegou ao jardim, perguntando gentilmente onde eles estavam. Adão respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Eles jamais haviam conhecido o medo, nunca haviam se escondido. Esse novo conhecimento não lhes trouxe novas possibilidades. Ao contrário, estavam encurralados, acovardados. Antes eles dançavam abertamente, agora corriam e se escondiam. Seu mundo não ficou maior, ficou menor. Ao desobedecer a Deus, Adão e Eva não se tornaram pessoas melhores, pelo contrário. Nossa tendência é crer que seguir a Deus limita a nossa autoexpressão, mas apenas a vida nele nos liberta para sermos nós mesmos. O pecado aprisiona, a santidade, ela liberta. Adão e Eva, antes de conhecer do fruto proibido, não se constrangiam com a nudez. Isso acontece hoje com a nossa vida. O pecado, ele vem gradativamente, não de uma hora para outra, porque se quando nós estamos desejando coisas que sabemos ser proibido e não podemos controlar por si só, é importante nós conversarmos com alguém e expor o nosso desejo. Mas nós temos medo da reação das pessoas, temos medo de falar dos nossos desejos e eles acabam se tornando um comportamento na nossa vida. A grande verdade é que temos muita coisa para falar, mas nós não temos ninguém para nos ouvir, pois as pessoas hoje te ouvem para falar da tua vida depois e não para orar por você. Hoje, a minha oração é para que as pessoas possam ficar nuas diante de nós, para que elas possam rasgar o coração, falar daquilo que as perturba e nós sejamos um lugar de conforto para elas. A cura para muitas pessoas está na possibilidade de falar. Nossos ouvidos precisam ser ouvidos do Senhor, que saibamos encarar todos os sentimentos com sabedoria e discernimento, para que as pessoas consigam se desnudar diante de nós. Amém? Eu quero dar um testemunho para vocês da minha vida.
O meu esposo, ele já teve problemas com drogas, logo que nós nos conhecemos. E durante muito tempo, acho que quase 2 anos depois que ele parou com a bebida, com a droga, com o cigarro, ele muitas vezes se desnudava diante de mim. Ele falava dos desejos do coração dele. E glória a Deus, porque eu sempre fui sábia para ouvir e não julgar e orar com ele. Porque ele acordava de madrugada para dizer que ele estava sentindo o gosto da droga na boca dele, que ele queria que eu orasse com ele porque era muito forte o que ele estava sentindo. Que um dia ele estava passeando na praia, porque minha sogra mora na praia, ele achou um pacotinho de droga. Sabe, o inimigo sempre arma armadilhas pra gente e a gente tem que ter coragem de falar para as pessoas, porque ele podia ter pegado aquele pacotinho, podia ter usado escondido e não ter falado nada para ninguém, entendeu? Mas ele foi forte, sabe? Ele teve sabedoria de chegar em casa e contar pra gente, olha, eu achei, eu tive vontade de usar, mas eu não usei. E vamos orar para que isso não aconteça mais. Hoje, graças a Deus, assim, isso não acontece mais na vida dele, ele lida muito bem com essa situação, mas foi um caminhar constante, foi muita coisa, assim, sabe, de ele estar com vontade de fumar e na empresa eles jogarem um cigarro, uma bituca, assim, bem grande perto dele, que deu vontade de pegar e fumar, porque bem na hora que ele estava com vontade. E isso acontece sempre na nossa vida, nós temos muitos desejos ruins, tem muita coisa que a gente precisa evitar na nossa vida. E se você não consegue sozinho, procure alguém para conversar, para falar dos teus sentimentos, isso é muito importante, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a próxima.